Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 57 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a exploração do espaço. Na aula de hoje vamos comentar sobre os equipamentos utilizados para a exploração espacial e o aumento da qualidade de vida devido às inovações tecnológicas da exploração espacial. Exploração espacial é algo que tem crescido muito no último século. Vamos lá. E muitas tecnologias novas têm surgido devido a querer conhecer cada vez mais o espaço. Buscando, através desse conhecimento, desses estudos dos astros, entender a origem do nosso planeta, a origem do nosso sistema solar e a origem do universo, da onde tudo surgiu. O homem sempre teve esse fascínio por buscar a sua origem, por saber da onde ele veio, quem foi que deu origem aos seres humanos ou o que deu origem aos seres humanos, enfim. O homem sempre buscou esse conhecimento. E ele encontrou no espaço, na exploração espacial, algumas respostas e acredita que é através da exploração espacial que ele vai ter a resposta e a confirmação concreta da sua origem, da sua formação, enfim, da onde o ser humano veio. E essa exploração espacial, o aumento, o avanço nessa exploração espacial, possibilitou, ou melhor, influenciou nas inovações tecnológicas. Para você conseguir explorar cada vez mais o espaço, você precisa ter tecnologia cada vez melhor, mais adaptada para essa exploração espacial. E essa tecnologia cada vez mais evoluída, mais desenvolvida, essas inovações tecnológicas trazem muitos benefícios para nós que estamos aqui na Terra e que muitas vezes não nos preocupamos com o que acontece com essa exploração espacial, com o resultado dela, pelo menos. Então, nós nos beneficiamos indiretamente das inovações tecnológicas desenvolvidas para o estudo e a exploração do espaço. Mais ou menos essa é a ideia que nós vamos comentar na nossa aula de hoje. Os objetivos específicos são conhecer os equipamentos utilizados para a exploração espacial, então alguns dos equipamentos mais importantes e mais utilizados e que estão sendo desenvolvidos cada vez mais para explorar o espaço e relacionar a evolução tecnológica com a exploração espacial. Você precisa evoluir tecnologicamente para conseguir explorar os corpos celestes com uma qualidade melhor e, consequentemente, isso gera uma evolução tecnológica para nós que estamos aqui na Terra. Os aparelhos de comunicação ficam melhores, enfim, mais rápidos. Isso tudo melhora a nossa qualidade de vida, ou pelo menos impacta na nossa qualidade de vida de alguma forma. Antes de nós começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, que vocês façam anotações sobre as curiosidades, conceitos e as definições que nós veremos na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando forem fazer uma avaliação, um exercício ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos hoje. A exploração do espaço. A observação do espaço tomou grande impulso com a invenção do telescópio no século XVII. Hoje, além dos telescópios que captam a luz e outras radiações, como a ultravioleta e o infravermelho, existem também os radiotelescópios, que captam as ondas de rádio emitidas pelos corpos celestes. Enfim, você consegue ter uma definição melhor do elemento que compõe aquele corpo celeste, dependendo do brilho que ele apresenta. Brilho, entre aspas, dependendo das ondas eletromagnéticas que ele emite. Certo? Então, a evolução, tudo começou lá com o telescópio, observação melhor da Lua, das crateras, enfim, observaram-se outras luas, outros planetas. Aí existe mais coisa no espaço, além das estrelas distantes, desses pequenos pontinhos brilhantes e do que a Terra.
O que será que são essas outras coisas? E isso começou a instigar as pessoas a evoluírem tecnologicamente, evoluírem seus telescópios para buscarem entender o espaço ao nosso redor. Há também os telescópios espaciais que ficam em órbita ao redor da Terra, como o Hubble. Fora os telescópios gigantescos, que são instalações inteiras somente para um telescópio funcionar, para ele operar, nós, não satisfeitos com isso, enviamos um telescópio para orbitar a Terra. Ele é extremamente grande e a sua potência, a sua qualidade de imagem é muito maior do que a da Terra. Porque esse tipo de aparelho tem a vantagem de estar livre da turbulência atmosférica, que prejudica as observações astronômicas. Quando nós observamos aqui da Terra, uma estrela que seja, ou um outro planeta, nós sofremos com essas turbulências atmosféricas. O que seriam essas turbulências atmosféricas? Uma nuvem passando na frente do telescópio. Acabou, você não observa mais nada, porque tem uma nuvem na tua frente. Ou o tempo está meio escuro não, mas nublado, tem cerração, enfim, são vários os problemas da atmosfera. O próprio ar atmosférico, ele distorce levemente a imagem. Lá, orbitando a Terra, o Hubble não tem esse problema. Então ele está no vácuo, sem ar ao seu redor, sem ar na frente da lente, e ele consegue imagens muito melhores do que os telescópios aqui da Terra. Nosso conhecimento nesse campo se amplia ainda mais com os satélites artificiais, as sondas e as naves espaciais. Todos eles lançados por foguetes espaciais. Foguetes espaciais são gigantescos. Eles são estruturas enormes construídas pelo homem, por um grande grupo de pessoas, envolvem uma tecnologia absurda. Então você precisa ter cálculos extremamente precisos de quando lançar o foguete num horário muito específico, onde a gravidade vai auxiliar o lançamento daquele foguete, enfim, a quantidade de combustível que vai ser carregada e o objetivo daquele lançamento. Claro, investimento de bilhões de dólares aí. São investimentos muito caros, mas a exploração espacial com o uso dos satélites artificiais, das sondas e das naves espaciais evoluiu muito. Tanto a exploração quanto a evolução tecnológica que nós vemos hoje em dia. Os foguetes espaciais levam os astronautas e os satélites até o espaço. Eles carregam tanques com gás combustível, geralmente hidrogênio. Por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio ele tem uma combustão muito potente. Ele libera uma quantidade de energia muito grande. Mas eles precisam, além do combustível, além do hidrogênio, eles vão precisar de tanques de oxigênio. Porque a gente já comentou anteriormente, lá no 7º ano, no 6º ano, que nós precisamos do oxigênio para produzir a combustão, para queimar alguma coisa. Então, para nós realizarmos a combustão, para nós não, para os astronautas, enfim, para os engenheiros espaciais, realizarem a combustão do hidrogênio, eles precisam da liberação de oxigênio também. Aí vai ter a combustão que vai impulsionar o foguete fora da nossa atmosfera. A combustão produz um gás que é expelido para trás e impulsiona o foguete. Algo semelhante acontece quando enchemos uma bexiga de ar e deixamos solta ou aberta a sua abertura. Então, nós enchemos a bexiga e soltamos ela. O ar que está dentro dela vai impulsionar por um determinado ponto, pela saída, né, pela abertura da bexiga, e ela vai se propagar para frente. Mais ou menos isso que acontece com os foguetes, o funcionamento deles. Os satélites artificiais giram em torno de astros e podem fotografar a Terra transmitindo informações
importantes. Então, existem satélites artificiais que ficam orbitando ao redor da Terra. Esses estão fotografando, estão monitorando o tempo todo as atividades terrestres. As massas atmosféricas, as nuvens estão se comportando de uma maneira propícia para o surgimento de um tornado, de um furacão. Você já consegue captar antes dele se formar completamente que as massas de ar ali elas estão se comportando de uma maneira específica. Você consegue ter uma ideia da previsão do tempo conforme essa movimentação também das massas de ar quentes e frias, graças aos satélites artificiais. Então, eles são extremamente importantes. Eles nos fornecem informações muito importantes sobre o clima, sobre os desastres que podem acontecer, enfim, nós podemos nos prevenir de alguns desastres graças a esses satélites artificiais. Hoje, nosso planeta está rodeado de satélites de comunicação que recebem sinais de rádio, telefone e televisão de uma região e os retransmitem para outros locais. A televisão, às vezes uma pequena emissora de rádio, uma pequena estação de rádio, ela consegue emitir as ondas de rádio, as ondas sonoras, enfim, ela consegue ser emitida por uma grande região, justamente pela existência desses satélites de comunicação. Porque vão emitir as ondas de rádio para o satélite e esse satélite vai espalhar por uma grande área. Então, não apenas no rádio isso acontece, mas nas televisões também, nos aparelhos de telefone celular, isso também é possível graças a esses satélites de comunicação que nós temos orbitando a nossa Terra. Os satélites também são a base dos sistemas de localização, como o GPS, além de ajudar no estudo do tempo e do clima na Terra. Então, o GPS ele só funciona porque tem vários satélites de localização que estão orbitando a Terra. Então, nós nos baseamos, nosso celular, por exemplo, ele emite um sinal que o satélite recebe e ele consegue triangular da onde veio aquele sinal. Você está na rua tal, você tem que virar à direita para chegar no teu destino. Então, com base nisso, você consegue utilizar um GPS através de um satélite artificial. As sondas espaciais são veículos sem tripulação lançados no espaço. Eles são guiados por sinais de rádio na Terra. Esses sinais de rádio às vezes levam algumas horas para alcançar as sondas espaciais. Você precisa que a sonda vire 30 centímetros para a direita. Enfim, 30 graus para a direita. Ela vai virar. Você coordena lá aqui da Terra que ela precisa virar. Horas depois o sinal chega lá na sonda e ela vira os 30 graus. Aí você recebe o sinal de volta horas depois, dizendo que a sonda virou 30 graus e você capta uma imagem lá que você precisava. Então é um processo demorado, que precisa de muitos e muitos cálculos para acontecer. Algumas sobrevoam os corpos celestes e tiram fotos, outras sondas até aterrissam e fazem análises dos solos dos corpos celestes. Então, existem sondas que apenas fotografam, existem sondas que são capazes de realizar o pouso em determinados corpos celestes e coletar amostras para estudos. Com esses equipamentos foi possível analisar a composição química, a temperatura e a pressão da atmosfera de Vênus e estudar amostras de solo em Marte. Então, nós estamos estudando os planetas próximos. Por que é importante estudar esses planetas próximos? Primeiro, em busca de vida. Se não for encontrado vida, por que não foi encontrado vida? Quais as características desses planetas que não é possível abrigar a vida? É muito quente? É muito frio? Os minerais que compõem o solo são muito diferentes do nosso, da Terra, tentando entender e encontrar algum padrão para o surgimento da vida, certo? Então,
o objetivo de estudar os outros corpos celestes. Houve também algumas expedições tripuladas que pousaram na Lua e coletaram amostras de solo para serem analisadas em laboratórios na Terra. Para isso foram utilizadas as naves espaciais. A Apollo 11, uma das missões mais famosas, levou 3 astronautas estadunidenses até a Lua, onde eles coletaram algumas amostras e tem muita controvérsia com relação a essa viagem da Apollo 11 até a Lua, mas enfim. Existem ainda as estações espaciais que ficam em órbita ao redor da Terra com astronautas. Então, são pessoas que vivem com essa imagem, observam a Terra constantemente, 24 horas por dia. Então, elas estão na Estação Espacial Internacional, onde várias pessoas, vários astronautas de vários países, eles monitoram, eles controlam as atividades que ocorrem na Terra. Então, o surgimento daquelas formações, daquelas massas de ar, um possível tornado, enfim, uma radiação solar, o estudo dos outros corpos celestes, isso depende da Estação Espacial Internacional, certo? Além de aumentar nosso conhecimento sobre o universo, o estudo e a exploração do espaço permitem a criação de novas tecnologias, computadores, vestimentas resistentes, aprimoramento das telecomunicações, entre muitos outros pontos, que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, que podem melhorar, não quer dizer que vão melhorar, mas podem melhorar. Se bem utilizadas, elas podem trazer muitos benefícios para a vida das pessoas. Então, graças a essa exploração do espaço, nós temos computadores cada vez menores. Nós temos celulares cada vez mais compactos e mais potentes, justamente porque as comunicações, a agilidade da informação precisa ser cada vez maior para explorar distâncias mais longas no espaço. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.